Alexandre Lopes, presidente do INEP, muito obrigado por receber a nossa equipe aqui para esse bate-papo virtual. Eu sou o Rui Gonçalves, sou jornalista da Quero Educação, comigo a Isabela Jordan, também jornalista, responsável aí pela área da cobertura dos programas de governo da Quero Educação e da revista Quero. Hoje a gente bate esse papo porque o INEP fez uma mudança, acabou aí de divulgar a mudança no SAEB, que é o Sistema de Avaliação do Ensino Básico, e que passa a ser anual. Alexandre, por que o SAEB passa por essa transformação nesse momento? Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. O motivo é que a gente quer levar agora o SAEB para próximo da escola, o SAEB para próximo da família. E a gente quer estimular uma cultura avaliativa junto à população. Então, por que isso? Agora, a família vai saber que seu filho vai fazer prova todos os anos. Todos os anos seu filho vai fazer uma prova nacional e vai receber o seu boletim. E com isso, a família vai poder acompanhar toda a evolução da vida do aluno na educação básica e vai poder comparar a sua escola, o seu filho com o restante do Brasil inteiro, com todas as demais escolas do município, ou do estado, ou no Brasil inteiro. Então, você está dando mais informações. O boletim não é uma nota, a gente está dando uma informação, uma devolutiva pedagógica, uma informação qualificada sobre o que significa o resultado da prova. De modo que a família e o aluno vão ter mais informação para poder ir participar, ir na escola, discutir as questões da educação dos seus filhos. Então, é mais informação e a gente quer com isso aproximar, então, a família da escola. A pergunta que eu ia fazer é, isso vale de qual ano do ensino básico até quando? Vai do primeiro ano até o último ano do ensino médio? Vocês vão avaliar de alguma forma também o ensino infantil? Vai do segundo ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Por recomendação, pedido da Secretaria de Alfabetização do MEC, a gente não vai fazer a avaliação do primeiro ano do ensino fundamental com o SAEB. A gente começa no segundo ano do ensino fundamental. Existem outras práticas que a Secretaria de Alfabetização quer trabalhar o primeiro ano do ensino fundamental. Então, isso, a gente pode depois fazer a avaliação do primeiro ano, mas o objetivo é do segundo ao terceiro ano do ensino médio. Hoje o SAEB ele tem uma função de avaliar a evolução do aluno. Então, a gente pega ele no final dos anos iniciais, no final dos anos finais do ensino fundamental e depois ao final do ensino médio. Então, o processo de avaliação é feito em 3 momentos. De que forma novo processo de avaliação continuado ano após ano vai trazer algum tipo de benefício à educação do aluno e por que não manter mais essa forma no final dos anos? É justamente porque a gente quer, porque antes o enfoque era uma avaliação de sistema, como é o PISA. O PISA faz uma avaliação a cada 3 anos em amostral, e com isso você tem uma avaliação do sistema. Mas para que você possa ter uma intervenção pedagógica, é importante que você faça essa avaliação cobrindo todos os alunos todos os anos. Por quê? O professor vai saber qual é a proficiência dos alunos dele no início do ano, porque eles fizeram a prova do ano anterior. E ele vai saber como ele vai entregar no final do ano. Então, com isso, o professor pode fazer uma autoavaliação da sua aula. Se a gente ficasse só nos anos finais, a gente perderia isso, a gente perderia as informações que tem no meio, entre o 5º e o 9º ano, por exemplo. Ao passo que todo ano eu vou estar fornecendo para todos os professores esse tipo de informação, de como ele recebe e como ele entrega, permitindo autoavaliação. E permite também que os diretores, como agora a avaliação acontece todo ano e não mais a cada 2 anos, os diretores, junto com seus professores, revisem seus planos de aula, para saber se as modificações que eles estão implementando estão produzindo resultado ou não. Eles não têm que esperar 2 anos para ser avaliado de novo. Todo ano, todos os anos, você consegue ter mais informação, uma informação mais detalhada e permite uma intervenção mais rápida na escola. E como a gente quer levar isso para todas as escolas, tem que ser todos os alunos. Não adianta fazer uma prova amostral. Para sistema educacional, bastaria uma prova amostral. Agora, para produzir esse retorno imediato, eu preciso fazer em todas as escolas. Isabela? O senhor falou que o SAEB agora ele volta como uma devolutiva para os pais acompanharem o desenvolvimento do filho. Só que entra o Enem seriado. O Enem seriado ele avaliaria o aluno para que no fim ele pudesse utilizar a nota dele para ingressar, seja pelo SISU, pelo ProUni e pelo FIES. Onde que o SAEB se transforma neste Enem seriado? De onde que veio a iniciativa? Como é que surgiu essa ideia?
O Enem seriado é o SAEB do ensino médio. Então, as provas do SAEB do primeiro, segundo e terceiro ano é que vão ser as notas, as proficiências do primeiro, segundo e terceiro ano serão convertidas num conceito, numa nota, que isso sim vai permitir o acesso ao ensino superior. Então, o Enem seriado é o SAEB do ensino médio. Eles vão concorrer a vagas diferentes. A nota do SAEB não é comparável à nota do Enem tradicional. Então, eles não concorrem às mesmas vagas. É um percentual de vagas que será destinado ao Enem, outro percentual de vagas ao Enem seriado. Não são as mesmas vagas. A ideia surgiu, primeiro, porque para uma avaliação ser bem sucedida, é importante que o aluno se comprometa com a avaliação. Com o adolescente, o aluno do ensino médio, a gente observa isso pela experiência até da aplicação do SAEB, para você ter um maior comprometimento do aluno com a avaliação, isso tem que valer alguma coisa para o aluno. Senão o aluno não se interessa em fazer a prova. E a partir do momento que aquilo é mais uma oportunidade de acesso ao ensino superior, e a família já vem com essa cultura avaliativa desde o segundo ano do ensino fundamental, há um maior interesse da família e do próprio aluno na execução da prova. E com isso você tem um retorno da avaliação melhor. Então, o retorno da avaliação é boa se o aluno faz a prova para valer. Se ele só marca lá a letra A e vai embora, essa avaliação não tem muito sentido. Significa, então, perdão, mas significa que o aluno... Essa oportunidade, assim, já que você tem um instrumento, de utilizar o instrumento para ampliar as oportunidades de acesso ao ensino superior. Mas significa, então, Alexandre, que o aluno vai fazer no ensino médio, durante os seus 3 anos, a prova do continuada. Quando ele for aplicar isso para o ensino superior, ele vai ter que escolher entre usar as notas do Enem continuado ou optar por fazer o Enem tradicional ou não? Como é que isso vai funcionar? Não, é uma opção a mais, nunca menos. Então, na verdade, ele pode... esse sistema de avaliação seriada, ele não é novo. Isso já existe em alguns lugares. Existe em Brasília, Pernambuco, existe em outros lugares. O que a gente está fazendo é democratizando o acesso. Então, o aluno de Santa Maria não consegue participar do processo seriado de acesso à Universidade de Brasília, porque ele não é de Santa Maria. Agora não. Agora, todos os alunos do ensino médio vão poder usar as notas do primeiro, segundo e terceiro ano para acessar o ensino superior. Então, o primeiro objetivo é democratizar esse instrumento, que antes só existia em alguns locais do Brasil. Ele é a mais, nunca menos. São vagas diferentes. Então, se o aluno tiver conceito suficiente, ele vai direto para a faculdade, não precisa fazer Enem. Se para o curso que ele quer fazer, para a faculdade que ele quer prestar, entrar, ele já tiver a nota suficiente, ele não faz Enem. Se não é suficiente, ele faz o Enem. Então, o Enem, ele pode ou não fazer Enem, são coisas diferentes. Por isso que eu disse que as notas não são comparáveis, são vagas diferentes. Então, ele pode fazer um, o outro, ou os dois. Não, o SAEB ele vai ter que fazer, mas ele pode fazer o Enem ou não, é uma opção dele. Os alunos das escolas privadas também vão fazer esse SAEB, o Enem continuado? Sim. Antes, o SAEB ele era censitário para algumas disciplinas para as escolas públicas, e as privadas era opcional, era por voluntário. E por isso eles pagavam para fazer o SAEB. Agora não. A lei fala em fazer a avaliação da educação básica. Então, todos os alunos da escola privada agora serão avaliados. E não iremos cobrar por isso, porque passa a ser uma prova obrigatória. Isabela. E até a gente falando agora, escola privada e escola pública vão fazer a prova. Agora, no começo, a prova será a mesma? Tipo, a partir de 2021, as provas serão iguais? E como é que a gente baliza a dificuldade para os alunos da escola pública e para os alunos da escola privada? E também do Enem. O SAEB, ele será do mesmo nível de rigidez do Enem? Porque muitos professores falam que conforme os anos vão passando, o Enem ele vai ficando cada vez mais robusto, né? Então, já não é uma prova que anteriormente as pessoas viam como uma prova fácil. Esse nível vai balizar junto com o do SAEB? Primeiro, é igual ao Enem. Todas as provas do SAEB são as mesmas provas para todos os alunos, porque justamente a gente quer ter a comparabilidade entre as escolas, entre os municípios e os estados. Então, assim, a prova é a mesma para todo mundo, não tem prova mais fácil ou mais difícil. O que acontece, tanto no Enem seriado quanto no Enem, é que a política social, o Enem é uma perna. A outra perna são as políticas do MEC, de ProUni, SISU, FIES ou das universidades políticas de cotas. Então, no Enem, a gente aplica a mesma prova a todo mundo. E aí você tem uma política de cota que corrige
essas diferenças sociais. Você tem a concessão de bolsos para alunos de escola pública, enfim, etc. Ou seja, o que vai compensar as desigualdades sociais não é a prova. A prova, eu quero medir a proficiência. O que vai compensar são as outras políticas públicas. O que a prova permite é isso, é você permitir que qualquer escola, seja ela pública ou privada, uma pública em região mais carente ou não, todas vão ter a mesma qualidade de avaliação e a mesma qualidade de devolutiva pedagógica. Que escolas particulares ou escolas públicas, as melhores, conseguem fazer esse tipo tem no seu processo, conseguem ter recursos para fazer esse tipo de trabalho de devolutivas e de avaliações, e a gente vai expandir isso para todas as escolas. Uhum. Alexandre, eu fico pensando no desafio que vai ser realizar essas provas anualmente. Hoje a gente faz o Enem e participam cerca de 5 milhões de estudantes. Quando você decide aplicar uma prova para toda a rede, a gente passa a falar de mais de 40 milhões de estudantes sendo avaliados no país inteiro simultaneamente. Quais são os desafios que estão envolvidos nisso e como é que vocês esperam realizar? Primeiro que o modelo de aplicação de provas não é o do Enem, mas o modelo de aplicação de provas é o modelo do SAEB, que é o modelo de mais baixo custo que nós temos no INEP, em custo individual. Porque os alunos não vão fazer todas as provas no mesmo dia, eles não vão até um local de prova fazer prova. É igual o SAEB, nós vamos até a escola, com os equipamentos e vamos fazer a prova lá, ao longo de vários dias. No SAEB, ano passado, foram 2 semanas de aplicação de provas. Então, na verdade, a gente não precisa ter um equipamento por aluno, a gente precisa ter equipamentos para que todos os alunos passem. Então, o mesmo equipamento é utilizado por várias pessoas, ao longo de vários dias. Então, isso faz com que o nosso custo seja muito mais baixo, a logística, enfim, todo o processo de aplicação também seja muito mais simplificado do que, por exemplo, em relação ao Enem. Então, do ponto de vista de logística e custos, o modelo adotado é o modelo do SAEB. Uhum. O que a gente tem, sim, é o desafio da produção de itens, matriz de provas e itens para todas essas provas, isso sim. E é por isso que a gente está atuando em algumas frentes. A primeira é o reconhecimento do servidor do INEP como carreira típica de Estado. Segundo, é pedido de concurso público para o INEP. E o terceiro, nós vamos utilizar professores das redes estaduais e municipais nesse processo. A lei fala que a avaliação da educação básica ela tem que ser feita de forma colaborativa com os estados e municípios. Então, a lei também permite que os professores da rede venham para o INEP, cedidos por até 4 anos, com o salário pago na origem, e depois retornam. Então, nós firmaremos o acordo de cooperação com cada ente da federação que queira participar, receberemos esses professores, eles construirão o SAEB junto com a gente. Então, e depois eles voltam como multiplicadores desse processo. Então, nós vamos capacitar esses professores na produção de itens, usando a teoria da resposta ao item, que muitos professores da rede não têm esse conhecimento. Então, eles vão ser capacitados nisso, e irão produzir itens aqui para o INEP, que serão utilizados nas provas do SAEB, e depois eles retornam para a sua escola e disseminam esse conhecimento para os demais professores da rede. E vem outros professores depois. Então, a gente passa a ter um processo permanente de ida e vinda de professores da rede, em que eles participam ativamente da produção da prova, e aí não é somente a produção de itens, mas também a própria logística de aplicação da prova, que eles também serão trabalhando com a gente junto nisso, e depois retornam e difundem esse conhecimento. E com relação à qualidade da prova, Isabela, você perguntou, a gente está se espelhando, como a prova já nasce digital, a gente quer evoluir mais ainda na forma como nós avaliamos os alunos. A gente se mira muito no que é feito no PISA, na qualidade dos itens, formato dos itens, por exemplo, são utilizados no PISA, não no conteúdo. O conteúdo é o conteúdo da Educação Nacional, a nossa BNCC, mas em relação à forma de avaliar os alunos. A gente quer avaliar por cima. A gente quer usar a avaliação para conhecer a realidade do aluno e poder transformar a educação brasileira para melhor. Isabela, você tem uma pergunta também relacionada justamente às questões, né? As questões que são aplicadas já nos exames no Enem e que podem aí ser utilizadas nesse processo de avaliação, principalmente dos estudantes do ensino médio, né? Sim, há uma discussão muito sobre o Banco Nacional de Itens, né? Ele não é tão reforçado quanto ele poderia ser, porque agora a gente tem o Enem impresso,
o Enem digital, e aí vem o Enem seriado, que a partir do ano que vem vocês avaliam a partir do primeiro ano, né? Quais são as alternativas que vocês veem para conseguir deixar esse Banco Nacional de Itens mais robusto, para que os alunos não tenham a mesma pergunta? Eu sei que isso não acontece, mas no momento em que você tem várias provas, a chance disso acontecer é maior. No primeiro, são matrizes diferentes. A matriz das provas do SAEB do primeiro, segundo e terceiro ano, elas já vão estar adaptadas ao novo ensino médio. E é isso que estamos construindo junto com os estados e o MEC. Né? Junto com o MEC e o CONSED, nós já fizemos reuniões técnicas com técnicos de todas as secretarias de educação do Brasil, em março, e a gente está caminhando isso na definição dos conteúdos e para depois a formação das matrizes. Então, são matrizes diferentes nesse primeiro momento. Então, os itens que serão aplicados no Enem são diferentes dos itens do SAEB, ensino médio, enquanto não houver a conversão do ensino para o ensino médio. Aí, lá na frente, sim, a gente vai ter uma nova matriz para o Enem, mas hoje, por enquanto, a matriz é a mesma. Então, são matrizes diferentes, são questões diferentes. O que a gente vai utilizar é isso. Esse processo de trazer os professores para o INEP com o concurso e juntando isso tudo, é que a gente vai conseguir o recurso humano necessário para essa produção de itens. Como as provas são digitais, e ainda não em 2021, talvez em 2022, com certeza em 2023, vamos utilizar provas adaptativas, mas mesmo sendo provas digitais, o que a gente faz é pré-testar os itens na própria prova. O aluno não sabe qual é a questão que vale ou não vale, ele vai fazer pré-teste na própria prova. Por isso, a gente multiplica a nossa capacidade de produção de itens testados. Essa é uma das formas também que a gente vai trabalhar. Mas é assim que a gente vai conseguir a produção de itens necessários para executar todas essas provas. Você poderia explicar para a gente como são essas provas adaptativas, como elas vão funcionar, por favor? Sim. A prova adaptativa é aquela prova em que a pergunta seguinte, o computador sorteia a pergunta seguinte, ele determina a pergunta seguinte, a partir da resposta do aluno na pergunta anterior. Então, você vai cobrindo a matriz e graus de dificuldade até que o aluno não consegue passar daquele ponto, e aí, com mais algumas perguntas, você consegue ter a proficiência com mais precisão. Então, esse modelo de prova faz com que, primeiro, cada prova seja diferente. Então, cada aluno vai fazer uma prova única, porque vai do sorteio das questões. Para isso, a gente precisa ter um banco de itens bastante robusto. Então, primeiro, com isso, vai trabalhar também a segurança das provas, porque como cada prova é individual, não adianta o aluno sair e contar a prova que ele fez, porque a prova seguinte já vai ser diferente. Então, não cai a mesma questão, as provas são diferentes, as sequências são bem diferentes. A outra coisa é que uma prova adaptativa, nós conseguimos avaliar uma matriz com menos questões. Então, se nós usamos 180 questões no Enem tradicional, numa prova adaptativa eu preciso de muito menos itens para testar o aluno, porque eu consigo o cálculo da proficiência muito mais rápido. E isso é importante também para eu reduzir o tempo para dar a devolutiva para as escolas, porque a proficiência ela é calculada imediatamente, então por isso eu consigo coletar os resultados de todos e produzir as informações da devolutiva de forma mais rápida. A prova digital também faz eu ganhar agilidade na devolutiva. Alexandre, as dificuldades que a gente está tendo hoje em manter o calendário educacional em função da pandemia, distanciamento, nem todos os alunos têm acesso à internet, à aula remota, a gente começa a ver que o aluno que tem mais condição, ele tem uma aula de melhor qualidade do que um aluno que estuda numa escola com menos infraestrutura. Esse primeiro SAEB que vocês vão fazer após pandemia, não pode ter um resultado muito influenciado por essas dificuldades que vão estar associadas a esse momento que a gente está vivendo? Justamente a importância de a gente começar imediatamente. Porque o objetivo do novo SAEB não é o resultado da avaliação, a nota, a proficiência. O objetivo é justamente servir um instrumento de intervenção pedagógica na escola. Propiciar na escola, para o professor, para o aluno, que eles discutam e melhorem a sua aula. Então, a gente vai ter, imagina, ano que vem serão 2.700.000 alunos que vão fazer a prova do primeiro ano do ensino médio em tablet, com resultado já em fevereiro de 2022. Então, os professores, em fevereiro de 2022, já vão saber o que aconteceu com os seus alunos em 2021. Quer dizer, qual foi o efeito da pandemia sobre o ano letivo de 2021. Eles não vão ter que esperar o próximo SAEB, não, vai ser logo em fevereiro de 2022. Uma avaliação horizontal, todos os alunos.
Isso vai ser muito enriquecedor, porque vai ajudar os professores do segundo ano do ensino médio, como vai também ajudar os próprios professores do primeiro ano do ensino médio. Por isso que é importante a gente começar esse trabalho o mais rápido possível e fazer isso em todas as escolas, para garantir que todas as escolas, mesmo aquelas em regiões mais vulneráveis, tenham uma informação para poder recuperar e diminuir essa desigualdade. Sem fazer isso, a gente não saberia o impacto. Não tem como saber o impacto da pandemia sobre o ano letivo 2021 sem fazer avaliação. A avaliação é fundamental. É uma pena que a gente não tenha pensado nisso antes. Se nós tivéssemos o novo CEB do segundo ano ao terceiro ano implementado, nós saberíamos o impacto da pandemia em 2020 e em 2021. É uma pena que a gente não tenha o CEB todo implementado. Ainda falando um pouquinho sobre a questão do SAEB no ensino médio, a gente hoje tem uma situação em que, de cada 4 alunos que se formam no ensino médio, apenas um vai para o ensino superior. Com essa possibilidade de uma avaliação continuada e que atinja todos os estudantes, vocês acreditam que isso possa trazer algum impacto em elevar a quantidade de alunos que passam a olhar para o ensino superior como uma possibilidade e uma continuidade do estudo e, assim, ampliar esse acesso? Sem dúvida. Se você for olhar os nossos estudos, os nossos dados do próprio censo da educação básica, nosso censo escolar, vocês vão observar que há um dos anos em que tem o maior nível de repetências e abandono escolar é justamente o primeiro ano do ensino médio. Então, compreender o que acontece com esse aluno do primeiro ano, do segundo e do terceiro, é uma forma das escolas reter esses alunos, trabalhar esses alunos. Quer dizer, essa evolução, essa avaliação continuada vai permitir gerar informações para a gente trabalhar esse aluno do primeiro ensino médio, que hoje repete, que hoje abandona a escola, tentar retê-lo na escola e tentar fazer com que ele não repita, porque a gente vai saber exatamente o que está acontecendo com ele. Então, eu acredito que sim, acho que isso vai ter um impacto positivo do ponto de vista das repetências e evasão escolar, e sim, vai gerar um maior comprometimento com o aluno com relação ao acesso ao ensino superior. O garoto é muito jovem, é adolescente, ele acha que o Enem está muito longe, é só no terceiro ano, e tendo a avaliação primeiro, segundo, terceiro, eu acho que ele vai acordar mais para a responsabilidade de fazer um bom ensino médio. Acho que vai trazer o acesso à universidade mais cedo na vida do menino, e isso acho que vai levar a um maior comprometimento. Isabela? Aproveitando, falando da portaria que foi lançada publicada ontem, ela não fala apenas do SAEB, né? Ela cita também o Enem e o Enseja. E aproveitando isso, o Enseja, nos últimos 2 anos, as inscrições foram no mês de maio, com a aplicação em agosto. A gente tem algum cronograma, alguma informação sobre o Enseja para esse ano, vendo que as provas em agosto, com a pandemia acontecendo agora, a gente tem alguma informação sobre isso? E sobre o Enem, as inscrições começam na segunda-feira. Ano passado, todo o sistema foi reformulado, né? E tem alguma novidade para esse ano, para o sistema ou para a inscrição do Enem? Primeiro, a portaria ela trouxe também o Enem e o Enseja, porque houve um decreto do presidente Bolsonaro no final do ano passado, determinando que os órgãos façam a consolidação das normas, revisão e consolidação dos atos normativos. Aqueles que tratam da mesma temática devem estar no mesmo instrumento normativo. Então, como o plano de avaliação envolve, em decreto e na lei, envolve o Enem, o Enseja e o SAEB, então nós consolidamos as normas numa única portaria, que antes eram portarias dispersas. Isso foi para atender o decreto de consolidação de normas, por isso que nós trouxemos o Enem e o Enseja. Mas nós praticamente não fizemos alteração no Enseja e no Enem, nos seus dispositivos. Até para não gerar turbulência junto à sociedade. Então, a gente manteve, e o objetivo disso foi a consolidação prevista no decreto. Em relação ao Enseja, sim, nós vamos fazer o Enseja esse ano, nós temos, está tudo pronto para fazer o Enseja. O que nós estamos vendo, como exatamente o Enseja, normalmente, o Enem é no final do ano, mas o Enseja é feito ali em agosto, setembro, a gente tem que ver as questões sanitárias para ver quando que nós vamos aplicar a prova. Então, sim, vai ter o Enseja, estamos prontos para fazer o Enseja, estamos vendo a melhor oportunidade para poder definir a data e abrir as inscrições, porque não daria para fazer a prova em agosto. Então, é preciso
Por isso que a gente ainda não lançou, mas está tudo pronto, vai ter o Enseja esse ano. Chama atenção, isso é importante falar, o nível de abstenções nas provas do Enseja é muito alto, né? Cerca de 54% dos alunos não aparecem para fazer a prova. Isso custou para a gente, ano passado, R$100 milhões. Foram R$100 milhões jogados fora. A gente imprimiu a prova, botou na sala, o aluno não apareceu e jogou a prova fora. Então, o Enseja é muito importante, nós vamos fazer, mas é importante que as pessoas tenham responsabilidade e, uma vez que se inscrevam, vão lá fazer a prova. Isso é muito importante, que é dinheiro público. A terceira pergunta foi o Enem, desculpe. Era sobre a inscrição do Enem, ela começa na segunda-feira? Sim, as inscrições começam segunda, muito importante, quem pediu isenção tem que fazer a inscrição. Nós conseguimos 3.400.000 pedidos de isenção, mas mesmo assim, quem não conseguiu, basta fazer a inscrição, que nós vamos verificar e vamos dar automaticamente. Não tem pedido. Ao fazer a inscrição, nós vamos checar as informações e vamos conceder a isenção se tiver dentro das hipóteses legais. E também, nós começamos um trabalho com os estados, nós nos reunimos com o CONSED, então nós vamos passar relatórios diários para os secretários estaduais com a quantidade de alunos concluintes de escola pública que se inscreveram até aquele dia, em todos os municípios do estado do secretário. Então, a gente vai mandar informação por município, ao final do dia seguinte, todo dia a gente vai passar um relatório para os estados, para os secretários estaduais, comparando com os dados, os mesmos dados dos anos anteriores, para que os estados, então, possam trabalhar com suas redes para garantir a inscrição dos seus alunos. Então, isso é uma novidade também. Em relação à inscrição, novidades, temos que ter o Enem digital. Então, no sistema de inscrição, o aluno vai preenchendo a inscrição e vai chegar um momento que vai ter uma tela com 2 botões. Você quer fazer o Enem impresso, 8 de novembro, ou você quer fazer o Enem digital, 22 e 29 de novembro. Aí, clicando, se ele quiser o Enem digital, ele vai, então, para a área de inscrição do Enem digital, vai ter lá a relação das cidades e as vagas ainda existentes. O preenchimento será por ordem de chegada. Então, vão ter as vagas remanescentes. Se o aluno optar por uma cidade que ainda tenha vagas, ele segue o processo de inscrição e pronto, está inscrito no Enem digital. Caso contrário, se ele, por exemplo, a cidade que ele queria fazer já não tem mais vagas, ou não tem mais vagas no Brasil inteiro, aí ele é redirecionado para um modo impresso e segue. Ele não tem que fechar e voltar do zero, não. O sistema leva ele para o Enem impresso e ele segue a inscrição normal do Enem impresso. Então, tem essa mudança também no sistema, porque você tem os 2 modelos, né? O Enem digital e o Enem impresso. Terceira novidade é que agora a foto é obrigatória. Até em relação ao ano anterior, a gente fez um teste ano passado em relação ao upload de fotos, e a foto agora ela é obrigatória. E é importante que a foto seja a foto da pessoa, assim, né? Porque a foto será utilizada também como instrumento de checagem no dia da aplicação. Então, o aluno pode eventualmente ter algum problema se ele não tiver, se a foto dele se não for a foto dele. Pode gerar dúvidas com o fiscal de prova, e aí vai ser uma coisa a ser vista lá na hora. Não ele vai ter que mostrar o documento de identidade, etc., mas assim, se tiver uma foto totalmente diferente, ele pode ter problemas lá no período, na hora da execução da prova. Então, não vale a pena arriscar colocar a foto. Isso também é mais uma medida de segurança, né, que a gente tem exatamente saber também, não é só a impressão digital, porque a impressão digital você não consegue checar ali na hora, assim, né, assim, é mais difícil. Consegue de forma digital, eletrônica, mas assim, com a foto facilita o trabalho do fiscal. Bom, essas são as principais alterações no sistema de inscrição. Alexandre, diga. Sobre Enseja, voltando rapidinho, o senhor falou que foram 100 milhões praticamente jogados no lixo, porque 50% das pessoas não compareceram. No edital do ano passado, se não me engano, do ano retrasado, havia um artigo que falava que o aluno que não comparecesse à prova e não justificasse a sua isenção e quisesse fazer no outro ano, ele teria que ressarcir o governo. Isso vai acontecer, porque era para acontecer no passado, eles jogaram para esse ano. Há chance disso acontecer esse ano? A gente não vai colocar esse dispositivo este ano por conta da pandemia. Exatamente, pode gerar alguma dificuldade das pessoas de conseguirem os atestados, enfim, conseguirem as justificativas, formalizar as justificativas, então a gente não vai colocar isso esse ano.
mas a gente vai retomar com essa política a partir do ano que vem. E iríamos fazer esse ano, não vamos fazer por conta da pandemia. Alexandre, eu sei que a gente está no último minuto aí, estourando já o tempo que a gente conseguiu da sua agenda, mas eu queria só para encerrar, perguntar a sua opinião sobre uma coisa que essas provas que o INEP vem fazendo acabam reforçando. O vestibular brasileiro sempre foi um vestibular em que o aluno avalia a capacidade do aluno de responder corretamente uma pergunta. Com o SAEB contínuo, com esses processos contínuos de avaliação, você acredita que pode haver uma modificação no processo, já que as provas vêm ocorrendo ao longo da vida do aluno? As instituições de ensino podem trazer para dentro desse sistema um processo de avaliação que comece a verificar outras competências que não a resposta certa ou errada que o aluno dá a um item perguntado? Sem dúvida. Isso é muito importante. Isso, inclusive, são questões que não estão na portaria, mas são questões que nós discutimos aqui internamente. Então, por exemplo, primeiro, na produção do item. Então, aquele item tradicional, ABCDE, você consegue produzir itens, você consegue avaliar com um item bem formulado, você consegue, inclusive, cobrir várias competências e habilidades com uma única questão. Então, a questão ela não responde apenas uma competência ou habilidade prevista, você consegue percorrer várias competências com um único item quando ele é bem formulado. E o meio digital permite que você faça isso. Então, assim, eu comparo muito a prova digital com o celular. Né? Antigamente, quer dizer, quando você pensava no celular, era só para falar, né, fazer uma ligação. Hoje em dia, você faz praticamente tudo menos falar no telefone. É foto, é isso, é aquilo. A prova digital vai ser a mesma coisa. Então, no primeiro momento, os professores vão avançar com relação à prova, muito ali a ABCDE, melhorando com relação à competência e habilidade, menos conteudista, mais competência e habilidades. Mas isso é só o começo, porque depois que você entra para o mundo digital, que você não tem mais aquela limitação de papel, eu não consigo nem imaginar como serão os itens daqui a 10 anos. Então, assim, o brasileiro é extremamente criativo, temos professores com excelente qualificação, acho que a gente vai avançar muito na forma de avaliação, quando a gente se livra do papel e passa para o modelo digital. O SAEB já nascendo digital, então eu acho que isso vai avançar muito. Em relação também ao que você falou, assim, o SAEB também não é somente as provas, né? Nós vamos manter e continuar, e temos que cumprir isso, a questão dos questionários que vem junto com as provas, né? O SAEB ele não é somente a avaliação, mas a avaliação mais questionário que nós fazemos com os diretores e professores, que é também para fazer com que a avaliação seja mais completa. A avaliação ela não se limita à proficiência do aluno, mas ao conjunto da educação, por isso os questionários. Agora, além disso, nós temos sido estimulados, né, provocados, por exemplo, no Conselho Nacional de Educação, a gente tem conversado o uso de questões abertas na prova, e não apenas a múltipla escolha. Há uma sugestão do Conselho Nacional de Educação de uso de inteligência artificial para correção de questões abertas, uma forma da gente conseguir dar uma resposta tempestiva nas devolutivas usando questões abertas. Então, o SAEB ele não ficaria só nas questões de múltipla escolha, mas também questões abertas, como uma forma também de você melhorar a avaliação. Isso é um ponto. Outra sugestão que vem de alguns especialistas é a gente fazer de uma forma não obrigatória, mas também a gente buscar, por exemplo, a produção de itens, assim, isso é uma coisa a ser feita ao longo do tempo, porque imediatamente a gente tem que produzir as provas, são, por exemplo, a questão da criatividade, né, o pensamento criativo, são aqueles tipos de questões mesmo, de provas, que têm sido pensadas no PISA, né, que é pensar fora somente do conhecimento tradicional, mas buscar também uma forma através da avaliação, assim, levar perguntas e avaliações, fazer o aluno pensar de uma forma diferente, prepará-lo para um mundo novo, né? Preparar essa nova geração, né? Não fazer uma prova pensando no século XIX, né? Aquela coisa de fordista, taylorista, não, mas fazer uma prova que realmente prepare esse aluno, que avalie, que estimule esse aluno a estar preparado para o mundo atual e futuro. Isso sim. E aí isso a gente pode fazer de forma complementar, além das 4 horas de conhecimento, assim, eventualmente de forma não obrigatória. Isso sim, o PISA está fazendo essa discussão no âmbito da OCDE, existe essa discussão que a gente acompanha, porque o INEP aplica o PISA, né?
a contraparte do PISA, da OCDE no Brasil. Então, nós aplicamos o PISA, participamos dessas discussões e a gente quer trazer isso também para o SAEB. Mas, assim, isso não do ponto de vista obrigatório, não do ponto de vista do que vai gerar uma nota de acesso à faculdade, mas também trazer essas experiências de fora e buscar também estimular, porque isso também, uma vez que a gente vai construindo essas avaliações e discutindo esses itens, levar também essas coisas para dentro da escola. Esse pensamento mais moderno, um pensamento mais olhando para o futuro para as escolas. Sim, isso está no nosso radar, isso é muito importante para a gente também. Alexandre, infelizmente a gente acabou o nosso tempo, mas eu agradeço demais aí esse espaço que você deu para todos nós e a gente espera muito poder ter outras oportunidades em entrevistas como essa com o INEP. Muito obrigado para você, sucesso para o INEP, sucesso para o SAEB. Isabela Jordan, muito obrigado pela sua participação. Quero agradecer também ao Flávio Moreira, que deu todo o suporte para a gente fazer essa gravação e transmissão para a nossa audiência. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, até a próxima.